Olá, Educando para o Mundo! Hoje a gente veio aqui falar sobre como que planejamos os nossos bebês, no caso a primeira, né, que já tem uma década. E se você quer saber mais como a gente se planejou e quais desafios nós encontramos pelo caminho, fica com a gente que a gente tem mais. Você está vendo esse vídeo é porque, de alguma forma, ou você vai ser pai, vai ser mãe, ou está naquele processo, ou está naquela angústia dos primeiros meses da gravidez, né, em que realmente é um turbilhão. Eu lembro bem claramente da gente, quando a gente voltou da nossa viagem, e Joana estava ali na expectativa, né, porque a gente sabia que podia ter acontecido. E quando quase todo mundo, né, vai fazer o teste de farmácia primeiro, não é isso? Começa a ter uma desconfiança, faz o teste de farmácia. Como é que foi seu teste de farmácia? Bom, meu teste de farmácia foi positivo logo de cara, assim. Na verdade, a gente estava nesse diálogo, né, durante um tempo, porque a gente casou e eu fui tentando dar uma prorrogada nesse momento da minha vida, porque eu estava na faculdade. E, e aí a gente teve uma greve na minha faculdade e eu fui encontrá-lo, que ele estava num congresso. Cheguei lá e estava sem pílula e tal, Super meio que fértil. dando oportunidade para as coisas acontecerem. Como a gente já tinha mudado de ideia várias vezes, né? Ah, agora vamos ter, agora não vamos ter. Eu acho que a Ana falou assim, cara, se não for agora, minha mãe Não, acho que a vai gente desistir de sempre novo. teve a ideia de ter, mas não estava. É, Você estava querendo esperar um pouco mais e eu estava mais ansioso. eu estava muito reticente em ter no meio da faculdade. Sim. Então acho que a Ana percebeu isso assim, falando, ei, tem que ser agora! E no primeiro exame, assim, eu tava fazendo exercício, né? Porque quando você viaja, você sai um pouco da rotina. E aí eu perguntei pro professor assim: uma pessoa que está desconfiada de estar grávida pode fazer esse tipo de exercício, que era luta? Aí ele falou: não, acho melhor essa pessoa fazer exame e descobrir. Eu acho que assim, a primeira coisa quando eu lembro disso tudo, né, da minha ansiedade de querer ser pai e da nossa esperar o momento certo, assim. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é o seguinte: seria bacana que você concluísse, talvez tivesse sido para a gente mais interessante a Jo ter efetivamente concluído a faculdade, ter pego a primeira experiência profissional dela na área, entendeu? Porque acabou que, por mais que tenha dado tudo certo, né, e a vida conspira para que as coisas, de certa forma, deem certo, mas hoje, se eu tivesse tido alguém me acompanhando, ou alguém mais experiente, pudesse falar, não, deixa ela terminar a faculdade e, e ter, inclusive, uma primeira experiência de emprego, né? Porque eu Sim. acho que isso teria ajudado profissionalmente você mais, né? Porque você acabou meio que terminando a faculdade já com um bebê, né? É. O TCC, por exemplo, foi dorme aí, Ana, 11 da noite até 5 da madrugada eu estava finalizando o TCC. Mas assim, ao mesmo tempo que o universo conspira, né, para que tudo dê certo pra gente, a Ana foi muito desejada. Sim, Não sempre foi foi. algo Aham. tipo, foi um susto, foi algo que não estava ali dentro dos nossos planos. Assim, o tempo seria, mas provavelmente se você me dá o tempo no final da faculdade, aí dentro do final da faculdade eu falo, não, mas espera só um pouco, primeiro ano, segundo ano, eu trabalho com educação, quem trabalha com educação, quem está dentro de uma escola sabe que a gente fica muito envolvido com tudo aquilo ali, então se a gente ficasse protelando demais, talvez não acontecesse da maneira como aconteceu, e foi lindo, assim. É Por mais que verdade. tenha sido desafiador, porque foi lindo. A mensagem que eu quero dar para você é a seguinte, cara, planeja bem e se organiza para que as coisas sejam mais tranquilas possíveis, porque depois que tudo começa, não tem como você dar pausa, né? É um foguete. Não dá para você dar aquela parada. E aí eu lembro logo quando o Joana engravidou e a gente foi procurar conteúdo sobre isso, né? A gente fez Sim, um curso de pais de primeira viagem, né? sim, Que ensinava cuidados, que eu achei bacana, foi uma sim. experiência interessante. A gente aprendeu a fazer os cuidados, assim. Eu, como vim de uma família muito grande,
meio que já sabia como cuidar das crianças, né? Porque isso era comum na nossa comunidade. Então, uma criança maior vai cuidar da criança menor, faz parte, ajuda. E eu gostaria muito que Cauê se envolvesse de verdade nessa educação, que é um desafio, principalmente para os homens, né? Aham. Porque, assim, como é que a sociedade se relaciona com a paternidade? De que ele tem que ir caçar, né? Ele tem que ir trabalhar e fazer tudo mais. E a mãe fica responsável pelo cuidado das crianças. Só que a sociedade é outra. E assim, eu queria muito que ele criasse uma relação com as crianças, né? Com a Ana. E isso proporcionou, né? Esse curso ajudou Como é que era nesse o nome desse internato. curso, você lembra? Não Não lembro lembro o do curso. curso. Mas o curso falava sobre os cuidados da amamentação, fala várias coisas que a gente vai comentar aqui de forma Sim, hoje mais ampla, porque a gente tem mais tempo, né? A gente vai fazer vários vídeos, mas dos cuidados que você tem que ter com a criança, dos cuidados que você... da mudança que vai acontecer com o casal. O é, casal vai passar por uma transformação. Não tem é, como. Você vai ter uma redução do tempo do casal, né? Você vai ter ali questões hormonais que vão deixar um lado mais sensível. Você vai passar por muita coisa que as pessoas não dizem, né? é, Acho que a maternidade, ela é muito romantizada. sim. Hoje já menos, né? Como se fosse, vai ser um momento lindo, maravilhoso, e de fato vai ser. Acho que a boa parte dos que passam pela essa experiência vão dizer para você que foi maravilhoso. Alguns hoje em dia tem muitas piadas até, né? Assim, você vai ter outro filho, olha lá, não vai conseguir dormir. Tem aquela galera que bota um certo terror psicológico, né? Dorme tudo agora que depois você não vai conseguir dormir. E eu lembro que durante a gravidez, a gente teve algumas discussões, coisas tipo assim, momentos difíceis do casal mesmo, né? De Sim. tipo, É porque o corpo da mulher ela está sofrendo uma transformação, né, para abrigar o bebê. E aí os hormônios estão borbulhando. Pior do que TPM, gente. Então, assim, muitas coisas acontecem dentro desse momento, relação. A mulher mesmo se entendendo como mãe, como esposa, muita informação para ela, né? é, Para adaptar isso tudo. E eu acho que esse curso ele trouxe esse norte, não apenas dos primeiros cuidados com a criança, como dar banho, trocar fralda, essas coisas básicas, mas também trazendo um pouquinho de pé no chão. o casal precisa saber que isso vai acontecer. Olha, a pessoa tá todo mundo sensível. Me parece que a vida ganha um senso de propósito muito grande, né? E é Sim, uma responsabilidade que ela é assustadora. Logo quando a barriga começa a crescer e como você começa, a criança já está dentro da barriga. Para a mãe já está ali é. dentro. Eu acho que a mãe visualiza a criança antes do pai. O pai ele meio que vira pai quando a criança sai de dentro. A mãe também. Porque, assim, durante a gravidez, por exemplo, eu fazia de tudo que eu pudesse. O que a médica liberasse de eu fazer, eu estava fazendo. Eu andava muito, fazia tudo. Essa história de dorme agora, eu nunca caí, tá? Nunca caí nessa história pelo simples fato de que eu sei que o sono não é acumulativo, porque se fosse acumulativo, eu tinha aí tempo de sobra, porque na adolescência eu dormi muito. Então, assim, nunca caí nessa. Mas o que eu pude fazer, eu adiantei muita matéria na faculdade. Eu fazia 12 matérias todo semestre. Os 2 semestres de gravidez, assim, eu estava ali muito, adiantando muito, porque eu sabia que quando a Ana nascesse ia ser um... Pera, E aí, vamos focar aonde? vamos lá, tipo assim, aí beleza. Descobriu que está grávida, fez o exame deu positivo. Aí tu já vai fazer o exame de sangue, né? Aí quando você fizer o exame de sangue, tem uma opção que você paga um pouquinho mais para poder já dizer o sexo do bebê. Só com 2 meses. Com 2 meses já consegue saber o sexo do bebê. Sim. E aí você vai começar a procurar médico, né? É. Você Antes vai... disso, pô. Sim, Quem passa esse exame de 2 meses aí já é a médica, né? é. A médica que faz essa orientação. Essa é uma decisão também muito profunda, porque assim, muitas mulheres, antes de ter um obstetra, tem um ginecologista, né? Que é só ginecologista, porque não quer fazer parto, porque, enfim, porque o consultório do ginecologista é mais vazio do que do obstetra, né? Então, esse é outro desafio que eu acho que a minha escolha foi muito legal. Era uma experiência toda vez E que foi uma tinha que estar indicação, lá, né? e foi uma indicação de alguém que já tinha tido filho com ela. Eu acho que se você puder optar por um médico indicado, né, É. facilita bastante, né? Então,
Pra alguém que já passou pelo processo, né? Um médico que proporcione, de uma certa maneira, a experiência que você quer. Se você quer ter um parto normal, procure indicação Não, mas procure indicação de quem conseguiu ter um parto normal na cidade. Verdade. Entendeu? Ou, não, eu prefiro cesariana mesmo, vou marcar tudo. Então procura um profissional indicado que respeite a sua opinião em relação a isso, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo. Tem alguns médicos que vão falar pra você assim, eu faço parto normal. E chega lá na hora, ele dificulta de um jeito que você só vai fazer a cesariana porque ele não vai te dar outra opção. Por quê? Por causa de plano, por vários outros motivos que afetam essa decisão dele, entendeu? Pela dinâmica. Se eu abro a sua barriga na hora que eu quero, eu não preciso esperar o seu filho fazer o trabalho dele. Então, assim, alguns médicos vão fazer essas escolhas e outros... E eu acho que o nascimento do seu filho é uma decisão sua com seu filho, sabe? Então, assim, procura a indicação da pessoa que vai fazer um trabalho com você que respeite a sua opinião, entendeu? Porque esse é um momento muito seu, muito da família, né? Assim, da gravidez, eu acho que a gente abordou aqui, né? Que, tipo, é primeiro o momento. Quando que vai engravidar? Então, tipo assim, tenta chegar num consenso de que, esse é o momento adequado. Esse é o momento que eu tô bem. Primeira coisa, seu autoconhecimento. O que eu quero pra minha vida? Eu quero ser pai? Não quero? Beleza. Vai decidir, quero ser pai, quero ser mãe. Vai encontrar algum parceiro? Vou fazer sozinho? Como é que vai ser? Então, o segundo alinhamento. Quem vai ser teu parceiro nessa jornada? Ou como que você vai lidar com a jornada? É gravidez. Tá bom. Gravidez. Então, fique sabendo que vai ser um turbilhão de emoções. Sim. Não tem nada de tranquilo na gravidez. A gravidez é um momento de muita ansiedade para o casal. Tá? Para a mulher, em questões de hormônio, para o homem meio que também não está sabendo lidar com aquela mulher que era só a namorada, só a esposa, e de repente era ela full time, agora vai ter que ser 50-50. Daquele momento. E depois vem a escolha do médico, né, ou da médica, do profissional que vai fazer o parto. Como que vai ser o parto? Vai ser natural? Vai ser humanizado? Vai ser cesárea? Então, já começa ali a ter muitas decisões. E no nosso caso, a Joana queria muito ter o parto normal. Acho que depois a gente pode contar no segundo vídeo como foi, porque acabou não sendo como queria, mas acho que a gente tem história para contar em relação a isso, em experiência. Mas eu acho que aqui já ficaram algumas dicas aí de tempo, de se preparar para as emoções. Se tiver algum curso que vocês possam fazer juntos, que façam o casal ser informados juntos. E só para fechar, então, certo. Eu gostaria de falar assim, busque a sua autoidentidade antes de planejar ter um filho. Isso, porque ele mexe muito com o que somos. Então, assim, se você acha que ainda precisa, não, eu preciso sim me formar, ter minha independência financeira antes de ter um filho, é melhor que você faça isso do que culpar a sua criança, porque isso pode afetar na educação da sua criança, o fato de você estar frustrado por não ter conquistado o que você gostaria se a criança não tivesse nascido. Então, assim, busque a sua identidade, os seus desejos, faça uma análise do que você quer, de quais são os seus propósitos na vida antes de colocar uma criança envolvida nisso tudo, porque ela não escolheu nascer, né, assim? Tem algumas pessoas que dizem que escolheu, mas enfim. Não, aí mas vai da teoria de cada um. pra nascer. Isso, então, exato. É nessa vibe sempre aí. vai ser assim. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Bye, bye. Valeu.